Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Meetup, nosso 32º Meetup, mais uma vez em parceria com a rede BSB Economics. Guilherme, Juliana, Flávia e eu. Flávia, em merecidas férias. Flávia, um beijo aí para você. Tenho certeza que você vai ver a gravação. E hoje é um Meetup especial. Estou sozinho aqui desse lado do balcão, porque Juliana e Guilherme são nossos convidados especiais. A Juliana, ela é analista de operações no escritório do Banco Mundial em Brasília e atualmente ela se concentra em colaboração com a Embed, que é a Unidade de Mente, Comportamento e Desenvolvimento, né, do Banco Mundial, e ela também trabalha com monitoramento de portfólio do Banco Mundial aqui no país. Ela tem bacharelado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília, pós-graduação em Comércio Exterior pela GV, do Distrito Federal, e em gestão também pela GV. E tem MBA em Economia Comportamental pela SPM, foi minha companheira de turma 4, né, Ju? E o Guilherme é sócio fundador da Ponto Futuro Consultoria e consultor do Banco Mundial, aí do Embed. Ele é mestre em Ciências Comportamentais pela LSE, pela London School of Economics, e é professor do MBA da SPM, de Economia Comportamental, com foco em processos decisórios, bem-estar e felicidade. Então, Juliana, Guilherme, acima de tudo, são nossos amigos. Para mim é um prazer enorme ficar aqui sozinho por um bom motivo. Estou ansioso aí pela apresentação de vocês. Então, Ju, Guilherme, o palco é de vocês. Maravilha, obrigada, Arthur. Legal. Vou começar. Enfim, hoje, como o Guilherme falou, vai ser um pouco diferente. A gente vai começar, enfim, concentrar a nossa apresentação na parte de processo. Então, a gente vai conversar com vocês bem informalmente. Eu vou começar falando, mas o Guilherme pode entrar a qualquer momento. Se vocês tiverem perguntas também, fiquem à vontade. E a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente passou durante aí uns 2 anos e pouco, dentro desse trabalho que foi feito com o Embed na área de água e saneamento numa empresa no Brasil. Então, fiquem à vontade. A gente não vai, como eu falei, focar no conteúdo, nos resultados, apesar de que a gente vai mencioná-los. Então, a gente vai falar mais sobre como foi feito. Então, fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. A gente vai compartilhando as nossas experiências. Ok? E, mais uma vez, Guilherme, fica à vontade de entrar também quando você quiser. Combinado. E a gente vai se falando. Então, como eu falei, o objetivo hoje é compartilhar com vocês um pouco do nosso aprendizado nesses últimos 2 anos que a gente trabalhou nesse setor de água e saneamento com uma empresa pública brasileira, né, de um estado específico. Então, a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente fez. A gente fez capacitação, a gente trabalhou com a definição de problema, com diagnóstico, com desenho de soluções, com o experimento em si, a avaliação e uma adaptação desse experimento, a disseminação dele e o escalar, que eu botei em ponto de interrogação e a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Então, para começar, desculpa que eu não desliguei meu celular. Para começar, eu vou brevemente explicar o que é a Embed, né? A gente chama de uma unidade, a unidade comportamental dentro do Banco Mundial. Então, unidade mente, comportamento e desenvolvimento. Começou em 2015 e ela nada mais ela funciona mais ou menos como uma startup mesmo, inserida dentro do headquarters, né, em Washington, mas trabalha em nível mundial. Então, a gente trabalha muito dentro de projetos nos mais diversos setores dentro do banco e nas mais diversas regiões. Em todas as regiões do mundo, a gente já tem algum tipo de projeto. E a gente trabalha, o foco do nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, é contextual, a gente é orientado pelo contexto. Então, a parte de diagnóstico, do entendimento do problema é muito importante, entender o contexto em que a população e o problema estão inseridos, antes de qualquer outra coisa. Baseado em evidências, a equipe não é uma equipe grande, mas trabalha muito em conjunto, troca-se muitas experiências, entre a equipe, claro que todas as evidências que já são coletadas pela parte da literatura e pessoas que vieram de outros lugares também. E para vocês terem uma ideia, toda semana tem um almoço, uma quarta-feira, por exemplo, 1 hora para a equipe mesmo discutir, tirar dúvidas com a equipe. Então, apresenta um problema e é debatido lá dentro. Aí muitos trazem literatura, trazem própria experiência. Então, assim, é muito baseado na experiência e na troca de evidências que as pessoas já tiveram contato.
E é interativo, então o aprendizado é muito importante. Como eu falei, essa troca de experiência, eles não têm medo de, ok, vamos parar, encerrar, ver o que a gente está fazendo de errado, o que a gente fez certo, vamos mudar e adaptar a todo momento. E em qualquer estágio do processo comportamental que a gente vai conversar. Que é esse. Então, eu queria passar rapidamente para vocês, que realmente, como a gente falou, o foco não é o modelo, e sim os processos, como funciona o trabalho dentro da unidade. A gente trabalha... Desculpa, eu não sabia se eu tinha número. Então, a gente trabalha dentro desse loop do infinito, e que são as fases desse processo comportamental que a gente faz em todos os projetos. Então, começa com a definição do problema. Entender muito bem quem é o agente do comportamento que a gente está visando, qual o comportamento e o resultado esperado que a gente busca, e o contexto que está tudo inserido. Uma vez que a gente tenha entendido muito bem o problema, aí sim a gente passa a entender mais o contexto e ver quais barreiras e os aspectos psicológicos que podem estar ligados a essas barreiras dentro desse mapa comportamental. Então, dentro da parte de diagnóstico, a gente tenta entender todo o processo entre o primeiro passo da decisão até o resultado esperado. Identificar cada uma das barreiras e os aspectos psicológicos e sociais que estão envolvidos em cada uma das fases. Então, uma vez que definiu o problema, entendeu muito bem o contexto e o diagnóstico foi feito, aí sim a gente passa para a parte do desenho das soluções e começa esse debate de como intervir, que tipo de solução e em que momento a gente vai agir dentro desse mapa comportamental e, na verdade, a jornada do consumidor, vamos chamar assim. E, em seguida, a parte de implementação e avaliação. Então, o teste é muito importante. O padrão ouro, sem dúvida nenhuma, são os experimentos randomizados e controlados, mas não exclusivamente isso. Podem ser feitas experimentos por pesquisa, né, survey experiments, que a gente chama testes A e B, mas o padrão ouro, realmente, preferência da Embed é o RCT. E, em seguida, essa parte que é bastante importante para a gente, o aprender e o adaptar. Aprender dentro da equipe, por exemplo, Brasil, e além da equipe Brasil, e Banco Mundial. E aí, além disso, os que a gente chama de practitioners, as pessoas os agentes dos setores. Então, a parte de aprendizagem, de disseminação, é muito importante também para a Embed e para esse processo comportamental como um todo. Bem, agora a gente vai entrar um pouquinho mais, então, no trabalho que foi feito aqui no Brasil. Como a gente já mencionou, é uma empresa pública na área de água e saneamento, e o início do processo começa-se realmente com reuniões e discussões, documental, a gente já começa a pesquisar um pouco do que tem no Brasil, dados do setor, mas, nesse caso específico, foi muito importante uma missão exploratória. Então, começou-se com... Foram 2 pessoas, o Guilherme foi uma delas, que visitou o local para conhecer a empresa e conversar com pessoas chaves. Então, foi a primeira interação com a empresa, para discutir sobre que tipo de problemas que eles estavam tentando resolver, não só comportamental, tá? Nesse momento, a gente tá falando muito dos problemas gerais, então, entra problemas estruturais e problemas comportamentais. E foram feitas diversas entrevistas com pessoas chaves, tanto da empresa quanto, por exemplo, a gente está falando de empresa de água e saneamento. Eles entrevistaram também pessoas da empresa de energia, que tem públicos similares e problemas também, de certa forma, similares. Guilherme. Ju, acho que é até legal, até um passo antes, até relembrar, quer dizer, como que o projeto surgiu dentro do Banco Mundial, e que ajuda a explicar um pouco também a ideia da missão exploratória. Porque, na verdade, o projeto comportamental, ou a frente comportamental que a gente fez nesse projeto, era parte de um projeto mais amplo do Banco Mundial, dentro da prática de saneamento. Na verdade, dentro de um projeto que o Banco Mundial ele era administrador de um fundo do Fundo de Ajuda Internacional do Reino Unido, na época, o officer, quer dizer, o
o responsável pela área de saneamento, de água e saneamento na América Latina, que era o Tadeu, ele tinha acreditado no pitch, ou estava interessado no pitch do Embed e tentou, e ele fez um esforço. Então tem dentro do próprio Banco Mundial um trabalho, como ela mencionou, é uma startup incubada de convencimento dentro do próprio banco para que o banco carregue ou traga a dimensão comportamental. E na época, o Tadeu, que era esse officer, ele fez esse pitch para um diretor dentro da empresa. Então, no fundo, quando a gente entrou na empresa, foi fazer essa missão exploratória, tinha um diretor que sabia, digamos, que ia ter alguém falando de coisas comportamentais e inovação, e dentro de um projeto mais amplo de revisão dos sistemas de distribuição, de redução de perdas de água, que é o problema mais crônico, digamos assim, da indústria no Brasil. Então essa primeira chegada, essa primeira entrevista, essas primeiras reuniões eram bastante interessantes, porque as pessoas realmente não tinham ideia do que a gente foi fazer lá. Então quem estava me acompanhando, que é o Murilo, ele é um engenheiro, enfim, ambiental, enfim, ele tinha o conhecimento de perdas, e eu. Então, dali a gente teve um começo de um processo de primeiro entender o problema, começar ou as questões comportamentais, desenvolver hipóteses, ao mesmo tempo que tentar mostrar ou tentar fazer aqueles agentes entenderem que poderia haver outras abordagens para os problemas de desenvolvimento que eles têm, que no caso é a questão de perda de água, ou o que no setor eles chamam o non-revenue water, quer dizer, uma água que eles captam lá em algum lugar, e no Nordeste brasileiro você tem uma escassez, e capta, tem todo o custo de trazer, transportar, e de alguma forma ele não vira receita. Então, e isso é um problema fundamental para a própria sustentabilidade do setor de saneamento no Brasil. Então, e o nosso desafio era mostrar que há outras soluções que não são, não é só engenharia que resolve, há outras formas outras abordagens que podem contribuir para solucionar ou para mitigar esse problema. Exatamente. Se eu posso ainda ressaltar duas coisas que você mencionou, uma delas foi que realmente começou com uma pessoa, que é o que a gente sempre fala, vocês veem muitas pessoas falando champions, né? Achar uma pessoa que comece, que dê a guinada. E realmente essa pessoa foi o Tadeu. E muito por curiosidade. Ele já estava montando esse projeto e teve uma apresentação de uma das pessoas do Embed no Brasil, por acaso, e ele falou, opa, de repente, e ele mesmo trouxe essa ideia e começou daí. E plantou a sementinha nesse diretor da Compesa, como o Guilherme falou. Então, realmente foi aí que nasceu. O objetivo é realmente a redução da perda de água, tanto a perda real quanto a perda aparente. A real são realmente os vazamentos, tubos quebrados, que é o principal do projeto, né? Investimento em tecnologia para melhor monitoramento, para trabalhar a perda real, mas eles não poderiam descartar a importância dessa perda aparente, que são receitas que não entram, pessoas que não pagam conta, pessoas que conectam ilegalmente. Então, foi um ponto muito importante do Guilherme ter tocado aí. E realmente, essa exploratória, o nível de curiosidade é muito grande. As pessoas realmente se abriam até mais. O que é isso que eles estão falando? E começavam a ouvir mais e depois falar mais também. Então, só continuando, essas entrevistas que foram muito ricas, de início, realmente, para começar essas hipóteses iniciais, a observação de campo, que eles tiveram a oportunidade de ir a campo e conhecer um pouquinho do contexto que a gente iria começar a trabalhar, né? E a partir daí, como eu mencionei aqui na apresentação, começou-se, então, a produzir essas primeiras hipóteses e entender um pouco mais o que era o problema que a gente iria trabalhar.
Então, aí uma outra fase que veio logo em seguida, é claro que a gente vai falar um pouco de cronologia aqui, e essas fases elas se intercalam, tá? A gente vai e volta em alguns momentos. Nem Então, tudo é tão linear assim, né? isso não é realmente, infelizmente, não é tão linear assim. Sempre que a gente for e voltar, eu vou tentar mencionar isso aí também. E a gente teve aproveitando a curiosidade da empresa, a gente montou um workshop introdutório e também uma certa capacitação da empresa em si, para, primeiro, a gente passar um pouco mais dos conceitos do que é o uso de insights comportamentais em políticas públicas, na parte de desenvolvimento, mas também buscar deles um pouco de respostas a perguntas que nós tínhamos para continuar trabalhando dentro do nosso processo comportamental. Então, montamos esse workshop introdutório que participaram mais ou menos umas 30 a 40 pessoas das mais diversas áreas da empresa. Foram 2 dias e meio de workshop. E nessa época ainda foi presencial. A gente teve parte do projeto presencial, parte do projeto remoto. E o interessante desse workshop é que ele foi montado realmente para entreter, muito interativo, e a gente obter alguns inputs importantes para algumas tomadas de decisões que a gente teria que fazer dali para frente. Então, o foco foi muito em explicar para eles da onde veio, né, na verdade, a economia, a ciência comportamental, um foco muito forte nos vieses e na heurísticas, porque isso trabalha muito a curiosidade e faz com que as pessoas entendam um pouco mais do que a gente está conversando. Então, muitos vídeos, muitos testes, assim, aquelas você vê uma figura de perto é uma coisa, vê de longe é outra, para você ver a diferença de perspectiva. Então, foi feito um workshop muito interativo, mas muito, muito cheio de dados e informação também. Então, a gente trabalhou com viés e heurísticas, a gente conversou muito sobre o mindset de experimentação, como é importante testar antes de implementar. Avaliação de impacto, trouxemos também um pouco do efeito causal, que não é só você simplesmente fazer e comparar com o início, existe a randomização, existe o sampling, como é que fala sampling mesmo? Amostragem. Amostragem, escolher muito bem. Então, isso, claro que muito superficial, mas também para dar o início da curiosidade e vontade de querer saber mais, né? E essas atividades interativas que foram divididas dentro desses 2 dias e meio, a gente seguiu, a cronologia do workshop foi mais ou menos o processo comportamental. Então, a gente trabalhou com várias atividades interativas, que a gente vai passar por elas agora nesse segmento, para a gente trabalhar com eles a definição do problema, montar uma jornada do consumidor, começar a identificar as barreiras e também começar a discussão, claro que ainda muito no início, de possíveis soluções, e nessa ordem. Então, a gente vai focar aqui nossa discussão exatamente nessas atividades um pouco mais interativas. Começar com a identificação do problema. A gente já sabia, por exemplo, que cerca da metade da população naquela área atrasa o pagamento de contas. E isso contribui muito para a perda de receita. E perda de água, perda de água aparente, que a gente mencionou um pouco antes. E muitos também dessa população se conectam de maneira ilegal. Eles fazem, enfim, aqueles gatos que eles chamam de jacarés no hidrômetro, ou simplesmente conectam ilegalmente. Então, a gente discutiu com eles esse problema comportamental. Como o Guilherme mencionou, a gente sabe que o comportamento é só parte do problema. Existem problemas estruturais de realmente infraestrutura, acesso à rede, escassez hídrica mesmo, de falta de chuva, outros que a gente, enfim, controla estruturalmente. Mas a gente focou nesse problema comportamental, que é o que precisa de um agente. A gente precisa entender quem é o agente do comportamento, o comportamento que a gente quer mudar e o contexto que ele está inserido. Então, toda a nossa discussão foi baseada nesses 3 e nesse problema comportamental. Então, numa atividade muito interativa, a gente trabalhou em grupos dentro desse workshop, para cada grupo estabelecer um problema que poderia ser trabalhado durante todo o resto do workshop. E os principais problemas, essa declaração de problema comportamental, foram esses. Os consumidores deixam, voluntariamente ou não, de pagar suas contas dentro do prazo.
E o outro problema, muitos usuários de água fazem ligações ilegais e desviam, né, o fluxo de água dos hidrômetros. Bem, agora a gente já tinha selecionado 2 problemas para trabalhar, que foram esses 2 que a gente mencionou. Então, nesse momento, a gente começou a poder partir para o entender um pouco mais do contexto desses problemas que a gente selecionou. E a gente começou, então, na fase de diagnóstico. E como é que a gente fez o nosso diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico? Aqui eu vou falar um pouco da cronologia. A pesquisa documental, por exemplo, começou lá no início. Tá? Desde o início, a gente fez edição de literatura, troca de experiências com os outros colegas do Embed, recebimento, checar os dados que a Compesa já tinha, ver o que já tinha sido feito no mundo disso. Então, olhamos a parte da Índia, por exemplo, muito experimento de open defecation, né? Enfim, uso do banheiro a céu aberto, que eles chamam, parte de higiene. Olhamos várias outras intervenções que podiam nos ensinar um pouco e nos mostrar a direção que a gente poderia olhar. Além disso, a gente fez uma pesquisa qualitativa, que essa foi feita após o workshop, depois de várias interações entre a gente mesmo e a Compesa. A gente contratou uma empresa de pesquisa local e realizou efetivamente entrevistas semi-estruturadas, discussões em grupos focais e observações diretas no campo. A gente teve a oportunidade de efetivamente passar uns dias em Recife e visitar casas lotéricas, visitamos lojas dessa empresa, visitamos áreas onde havia muita conexão ilegal, para a gente ter realmente uma noção real do problema que a gente estava enfrentando e tentando solucionar. Foram feitas 20 entrevistas semi-estruturadas com 3 tipos de pessoas, a população que a gente selecionou, que eram adimplentes, para a gente entender o que motivava as pessoas a pagar a conta em dia, os inadimplentes e os ilegais, que eram os principais focos da nossa pesquisa. Nos grupos focais, a gente incluiu ainda uma quarta, na verdade, que a gente tirou uma e eu vou explicar, que foram os negociadores, os inadimplentes, que deixavam de pagar, mas eles conseguiram entender como é que o sistema funcionava. Eles deixavam de pagar, juntavam alguns meses e iam negociar para conseguir desconto. Então, a gente começou a tentar entender todos esses perfis de consumidores diferentes para informar o nosso diagnóstico. Importante notar aqui que, durante o grupo focal, a gente não pôde incluir os ilegais, que as empresas de pesquisa, eticamente, não podem produzir, as pessoas, né, eles vão estar produzindo provas contra si mesmos. Então, o grupo focal foi feito naquelas salas de espelho, a gente teve a oportunidade de participar, com uma experiência super rica. Então, era um grupo de 6 a 8 pessoas, e a gente assistindo, e a gente convidou também a empresa, alguns funcionários da empresa para assistirem. Foi um momento muito rico de troca de experiências para a gente também e para a empresa. A empresa gostou muito de ter participado e ouvido efetivamente do próprio cliente em relação a todas as perguntas que eram feitas em relação, por exemplo, à imagem da empresa, o porquê que eles não pagavam, quando eles pagavam. E essas perguntas todas eram feitas para informar a gente do problema, né? Guilherme, alguma coisa você gostaria de adicionar aqui em relação a isso? Acho que a parte da pesquisa qualitativa foi realmente muito interessante. Sim, especial, quer dizer, eu de mercado já tinha feito N vezes focus groups, pesquisas qual e quant, mas acho que foi particularmente interessante observar do lado de cá do vidro, quer dizer, do lado do observador, e é entender que, e acho que isso é verdade, ou talvez um pouco mais verdade, em ambientes justamente de serviço público ou onde você não necessariamente tem talvez as pressões competitivas, quer dizer, como que coisas que o cliente falavam que eram, de certa maneira, óbvias ou esperadas ou justificáveis, uma vez que a gente entendesse o contexto,
mas que eles traziam cor e traziam nuance para esses tópicos, o quanto muitas vezes era uma novidade para quem estava do lado de cá, quer dizer, e é interessante ver no todo, quer dizer, como muitas vezes a dimensão humana ela é uma terceira derivada de pensamento na formulação de políticas de abastecimento de água, por exemplo, ou de abastecimento ou de investimentos em infraestrutura. Então, isso foi muito interessante e provavelmente, quer dizer, eu tendo participado desde lá do começo, daquela primeira entrevista exploratória, eu acho que foi nesse momento que a gente meio que virou uma chave, que aí eles falaram, puta, a gente precisa realmente ter soluções diferentes e incorporar outros elementos na nossa ferramenta. Quer dizer, foi realmente ouvindo nesse exercício de escuta do cliente. Então, foi um momento chave, mais até do que para testar as hipóteses, mas para engajar os agentes da empresa dentro do processo. É verdade. Uma das lições aprendidas foi isso. Conseguir o buy-in, né, que eles chamam, da empresa. Isso foi essencial. A partir desse momento, eles falaram, a gente está aí parceiro de vocês mesmo. Peça o que foi, a gente vai dar. Mais ou menos isso. Que é essa outra parte de dados. Muito importante, esses dados quantitativos, administrativos, operacionais da empresa. Enfim, são essenciais, inclusive da parte de amostragem, escolher a população que a gente vai pesquisar, escolher as áreas que a gente vai trabalhar. Uma coisa que eu não mencionei, a gente trabalhou com 3 regiões específicas do estado, na verdade da região metropolitana, que tinham acesso diferentes ao fornecimento da água. Regiões que tinham água todos os dias, região que não tinha água todos os dias e uma mais ou menos. Então, a gente selecionou também por essa variável. E principalmente a pesquisa documental e a quantitativa, não existe tempo, tá? Isso é a todo momento, desde o início até o fim do projeto, a gente está refazendo os dados administrativos da empresa, a gente continua olhando a literatura, evidências de outros lugares no mundo, de outros estudos que foram feitos, para a gente também aprender. A única que foi mais temporal foi a qualitativa, durante um momento específico do projeto. E os produtos, rapidamente, a pesquisa documental, a partir dela, começou realmente a lista de hipóteses iniciais e definiu a população-alvo. A qualitativa foi feito um relatório no final, que a empresa entrega para a gente, eles fazem todo um estudo, codificação, né, a transcrição, a codificação, para a gente conseguir medir as palavras que aparecem mais, e isso facilita muito na parte da identificação de barreiras e a montar esse mapa dos processos comportamentais que a gente vai falar logo em seguida. E a pesquisa quantitativa, que também nos ajuda a todo momento a rejeitar e aceitar as hipóteses que a gente está olhando, e, claro, análise de dados em geral. Enfim, passar então. Uma vez que a gente tinha todas essas informações coletadas, a gente passou para esse mapa dos processos comportamentais. A gente entender efetivamente qual a jornada entre a primeira decisão do consumidor até o resultado esperado, que era, no caso, a gente vai focar aqui no pagamento de conta em dia. Então, como é que ele funcionava? A gente tinha já o problema comportamental, que nesse caso eu vou focar aqui o problema dos consumidores, voluntariamente ou não pagam as contas em dia. E a gente buscava um resultado baseado nesse comportamento, ou seja, o resultado era que os consumidores pagassem as contas em dia. Então, para esse resultado acontecer, tem que começar em algum lugar. E, normalmente, esse lugar é uma decisão. A gente, nesse mapa que eu vou mostrar aqui, a gente vai assumir que todas as decisões, os resultados de cada decisão ou ação foram positivos, né? Então, a gente vai seguir no mapa processual. A decisão, então, sendo um resultado positivo, vai gerar uma outra decisão ou uma outra ação. A gente vai usar a ação como um quadradinho azul e a decisão como uma bolinha. Então, cada decisão vai gerar uma ação ou uma decisão. A ação vai também gerar uma ação ou uma decisão. Então, a gente vai montando o processo dessa forma. Começamos com o problema, o resultado, aí começamos ao ponto de partida, e aí vai uma ação,
que teve um resultado positivo, uma decisão, uma ação, uma decisão, até o resultado final. Enfim, parece fácil, mas não é tão fácil assim, porque nem todos esses passos vão ser efetivamente efetivados. Podem ter alguns problemas aí no meio do caminho, que são as barreiras que a gente vai tentar identificar. Eu vou passar rapidamente por vocês aqui e vou focar nessa parte de baixo, que é o pagamento de contas, que esse foi o primeiro mapa processual do comportamento que a gente montou. Então, a decisão que o nosso agente vai ter que tomar é pagar a conta. E o que pode acontecer aí no meio? Pode não ter recurso. O serviço da empresa pode não ser bom para motivá-lo a pagar. Se ele não pagar, pode ser que não tenha consequência negativa. E a gente sabe como somos influenciados pelo nosso meio, né? Então, o que as outras pessoas fazem? A maioria das pessoas paga em dia? Então, aí vem ação, o lembrar de pagar, o separar a conta para pagar. Aí, vários atritos, a gente vai tentando descobrir várias barreiras e atritos aí no meio do caminho. Nesse caso, por exemplo, a pessoa pode receber num dia e a conta ser 15 dias depois, talvez não tenha mais recurso, falta de autocontrole para separar o dinheiro e pagar, vai priorizar a conta ou não? Como é que é feita o pagamento? Né? Eu vou pagar no lotérica, vou pagar com cartão, escolher a forma de pagamento, tomar a decisão de ir pagar e efetivamente ir pagar. Aí chega lá a fila. Então, tudo isso são coisas que acontecem até o efetivo pagamento da conta, para dar uma ideia para vocês. Então, dentro desse mapa comportamental, essas são as principais barreiras que a gente identificou. A falta de dinheiro, falta de recursos em si e o autocontrole aí envolvido. E esses fatores de atrito, que pode ser uma chuva no dia que você escolhe pagar na lotérica, por exemplo, a fila grande, você ter planejado sair na hora do almoço e não ter conseguido sair, vários fatores de atrito que podem acontecer e impedir que você tome a ação desejada. Impactam a sua capacidade, impactam a capacidade de pagar em si. E outras, retribuição aos serviços prestados, está insatisfeito com a empresa, isso te dá uma justificativa moral por não pagar. Ausência de consequências percebidas, se eu não pagar, não vai acontecer nada comigo, eu não vou cortar minha água, não vou pagar multa, ou vou pagar uma multa pequena. A inércia, no caso principalmente dos ilegais, né, que você já tem a água, já tem o acesso de água, para que mudar? E o que é feito das pessoas que convivem com você, qual é a norma social? E isso impacta a intenção de pagar. Então, um dos produtos que a gente tem é o infográfico. E eu até coloquei a estrelinha aí, porque chamar ao fato de que isso talvez seja o produto mais importante. A gente normalmente trabalha com esse infográfico, assim, uma coisa bem simples, simplifica o problema em si e muito visual. Então, mais até do que o relatório que a gente produz no final, talvez esse seja o produto mais visualizado e que todos os funcionários da empresa se interessam em entender um pouquinho. Então, aqui a gente mostra essa Márcia inadimplente que não tem acesso à água e que tem que decidir se ela vai pagar a conta ou não. Mas nessa decisão, ela pode faltar recurso, as datas casadas que o Guilherme mencionou agora, ela recebe no dia 5 e a conta dela vence no dia 20. Vai sobrar dinheiro? Vamos dizer que ela decide pagar e ela se dirige. Aí recebe um telefonema do filho falando: mãe, eu preciso comprar um livro para a escola hoje. Então, ela tem que ter esse autocontrole para priorizar a conta de água. Ela pode encontrar uma amiga no meio do caminho com cabelo novo e decidir: eu vou no salão, vou usar esse dinheiro para isso. Já aqui, se ela não pagar esse mês, a água dela não vai ser cortada no próximo. Mas ela fica firme e decide pagar. Chega na lotérica, tá aquela chuva e uma fila imensa. E ela tem que estar no trabalho de volta às 2 horas. Será que ela fica? Vamos dizer que sim, ela fica e finalmente paga a conta. Então, é só para vocês terem uma ideia do que é o processo de decisão de um consumidor, bem simplificado. E, rapidamente, o Bruno, que é esse irregular, que já usa a água da Compesa, ele queria solicitar, porque ele ia fazer uma obra, né, para construir a casa mesmo, e resolveu não. Então, ele tem acesso à água, ele vai conectar por quê? E ele vê que os vizinhos não pagam também. A norma social ali é não pagar. E ele sabe que são 3, 4 meses para a empresa. Ele vai pedir para quê se ele já conseguiu fazer um gato, um jacaré ali? E isso tudo a gente colheu
pelas entrevistas, pelo grupo focal, percepções dos funcionários da Compesa, e aí, a partir disso, a gente montou esse esqueminha, esse infográfico com o caminho a ser percorrido e as barreiras que estão envolvidas. Vou passar agora, então, para o Guilherme continuar e a gente continua a discussão. E acho que só para concluir o ponto do infográfico, acho que duas coisas que acho que vale destacar. Uma que parece banal ou trivial, mas, no fundo, de tudo que a gente fez durante a fase do diagnóstico, e essa página acaba sendo o verdadeiro legado. Sim, a gente fez um relatório de 45 páginas português e inglês, com mais 20 de anexos e apêndices, e 90 citações, 90 referências, tudo isso está aí, 32 notas de rodapé, quer dizer, isso está lá. Mas talvez 2, 3 pessoas tenham lido isso. Esse infográfico 100, 200, 300 pessoas leram, ficou na mesa dos diretores, virou instrumento de comunicação. Então, sim, ele simplifica várias coisas, sim, ele tem aproximações, mas no fundo, a comunicação efetiva é aquela que é interpretada pelo receptor, né? E é interessante que, mas, por outro lado, também não foi tão e até por isso não foi tão trivial fazer, não foi tão trivial colocar essas personas. Então, num dos workshops de discussão, a gente falou, olha, e aí já foi no segundo workshop, mas a gente falou, olha, essa pessoa, ela é a Márcia, ela é uma enfermeira e ela ganha 1.300 e poucos reais. Parece pouco, né? Não parece, tal, é muito. Alguém aqui ganha mais. Mas, olha, 1.350 é a mediana do salário dessa região metropolitana. Então, metade das pessoas ganha menos que ela. Ela é a verdadeira classe média dessa região. Então, a gente teve para tentar realmente trazer um pouco da relevância dessas barreiras na vida real. Não parece trivial a diferença entre as datas, parece uma coisa banal, talvez seja para a gente que tem a conta no débito automático, mas o débito automático, se me lembro bem do número, 8% daquela população coloca a conta no débito automático. Talvez não, acho que era 8% da receita. Era 3% das contas que estavam no débito automático dos consumidores residenciais. Então, 41% paga em lotérica, Guilherme, 41% paga em lotérica. E outros tantos em correspondentes bancários. Quer dizer, então a coisa vai... Então, é importante a gente caracterizar isso com um consumidor médio que isso vai acontecer em quase todos os produtos, em quase todas as situações. É muito diferente da pessoa que está lá desenhando o serviço ou desenhando os investimentos. Então é merecedor assim, dessa estrelinha a ideia do infográfico, porque parece um desenho legal e foi feito para ser um desenho legal e foi trabalhado por um profissional de desenho, mas o que vai ali e como vai foi algo que foi muito pensado e muito discutido. Mas vamos lá. Bom, e aí a partir daí o que a gente pensou em termos de solução? A gente criou algumas grandes frentes de trabalho ou frentes de ação potenciais para os clientes, para a empresa trabalhar.
E o primeiro passava justamente isso, uma questão de como tentar estabelecer ou construir uma ideia de confiança mútua e de reciprocidade, inverter a ideia da reciprocidade que havia, que era uma reciprocidade negativa, né? Quer dizer, ok, eu não recebo a água, eu não pago. Aí, bom, então o consumidor não paga, eu corto. E aí você cria uma relação de conflito, pensar em formas de reverter esse ciclo e criar um ciclo mais virtuoso de confiança entre as partes, buscar eliminar todos esses entraves ali no caminho do consumidor, para que justamente ele conseguisse performar aquela atividade que a gente gostaria que ele performasse, a velha história do Taylor, assim, você quer que um cliente faça alguma coisa, torne fácil para ele fazer, o que está por trás do IST, todo esse ferramental de brainstorming, de criação de ideias, de criação de intervenções, e também buscar outros tipos de incentivo, até monetários ou não monetários, mexer com o cliente e tentar fazê-lo sair quebrar um pouco do status quo. Até pelo interesse do tempo, e acho que não é nem os objetivos, acho que a gente já passou, quer dizer, justamente no caso dos incentivos monetários, tentar mexer nessas alavancas, tanto psicológicas quanto também pegar pelo lado racional dele, e aí, a partir daí, a gente, dessas três frentes, a gente desceu algumas soluções um pouco mais próximo do nível de ação, e aí passava, dentro desses incentivos objetivos e subjetivos, por exemplo, tanto a redesenhar a comunicação para torná-las melhor informadas do ponto de vista comportamental, redesenhar os materiais de comunicação deles, até a dar, por exemplo, publicidade a ações que eles faziam de cumprimento e aplicação de regras, que também havia uma percepção generalizada e não de todo mal fundamentada, que, ok, no fundo, se eu não pagar, não vai acontecer nada de muito ruim. Assim, eu tenho que dar um pouco de azar para ser punido pelo mau pagamento. Que, por esse lado, ele não está tão longe da economia neoclássica lá do infringidor de leis racional lá do Gary Becker, se não me engano. Em alguns casos, compensava a relação risco-retorno do mal feito. Então, mas há formas de como você comunica, de como você sinaliza as suas ações, que você pode mudar essas percepções. Então, dentro do confiança mútua, reciprocidade, por exemplo, a gente falava em, sabe, por que a gente, em vez de reconhecer o errado, a gente não faz um reforço positivo e não cria formas de sinalizar para o cliente quando ele está fazendo certo, e tentar criar um ciclo de reforço positivo. Enfim, a gente não vale entrar aqui uma a uma das iniciativas, mas a ideia iam nessa linha de confiança, reduzir atrito e mexer com os incentivos, tanto reais quanto percebidos por esse cliente. E aí entra uma ideia de como a gente prioriza isso. E esse foi um debate grande, até dentro do time, e, bom, legal, a gente tem que fazer ou a gente tem que propor e tentar levar à frente o que a gente acha, ou a gente deve trazer o agente também para participar, não só da discussão da solução e da implementação da solução, mas na própria priorização. E aí construiu um modelo que depois eu entendo até que ficou aí de legado de capital intelectual para ser usado depois em outros projetos do Embed, de destrinchar aquela velha matriz, ou pelo menos
velha para mim, de consultoria, de viabilidade, de impacto e viabilidade, mas, ok, o que quer dizer impacto, o que quer dizer viabilidade dentro desse contexto? Então, por exemplo, no impacto, a gente está falando, ok, do objetivo monetário ou do objetivo principal de redução de perdas ou aumento de receita, mas também a dimensão do bem-estar da população. Ok, a gente não tá propondo aqui uma ação que era algo que muitas vezes se discutia ali, taca a polícia em cima que resolve. Não, ok, mas não é isso, não é exatamente isso que o Embed gostaria de deixar como legado e que a gente gostaria de tratar como uma questão comportamental. A própria questão da escalabilidade e também a ideia de o quanto esse experimento, essa ação engaja e motiva. E aí, no lado da viabilidade, passava por, ok, eu consigo direcionar o alvo da população, eu consigo alavancar a infraestrutura existente, porque, por exemplo, a gente estava trabalhando no agente público. Se a gente quisesse fazer uma contratação de um serviço para viabilizar, a gente eram 3 meses, 4 meses para conseguir fazer uma contratação de algo que fosse custar R$5.000. Então, ok, a gente consegue fazer isso sem usar, sem mexer em nada do que tá na infraestrutura de negócios existente, e como a gente... E a gente propôs para eles um exercício de priorização. A gente montou um workshop de priorização, enfim, que a gente conseguiu fazer uma votação onde foram 10 ou 15 gestores votavam e avaliavam nessas dimensões, para a gente conseguir entender ou priorizar um portfólio de ações para ser implementado ao longo do tempo. De forma interessante, uma das que foi priorizada foi a ideia de, tão simples quanto enviar os lembretes de pagamento e como a gente pode tornar a ideia do pagamento, a obrigação do pagamento saliente para os clientes. E esse foi um dos que a gente fez um piloto e conseguiu efetivamente levar para um experimento e para uma implementação. Uma coisa só para apresentar, Guilherme, que é um dos nossos motos, né, que a gente chama, que é aproveitar os sistemas já existentes na empresa, né? Então, isso foi também um quesito dentro da viabilidade e que, enfim, eles votaram e eles já tinham um sistema de envio de mensagens. Então, a gente aproveitou alguns sistemas que já existiam na empresa. Uhum. Vamos lá. Então, a gente fez um desenho experimental relativamente simples, enfim, foram 5 grupos de tratamento, um grupo de controle. A gente pegou mais ou menos metade da população que tinha, na verdade, a gente fez com toda a população que tinha um celular cadastrado e que era, dentro dos cadastros, um cliente ativo, e a gente não mandou o grupo de controle, a gente não mandou nada. Para um outro grupo, a gente mandou a mensagem, que era a mensagem institucional do cliente, que era: o seu pagamento está disponível, e algumas outras que a gente colocou uma dimensão de comportamental. Então, a gente teve a ideia da reciprocidade. Então, puxa, olha, a gente está trabalhando para trazer água para você, para sua família, para sua região. Sabe, sua data de pagamento é no dia tal. A ideia do deterrence, que é a coisa mais forte, evite ter seu nome
os cadastros, enfim, ou evite que a gente tenha que tomar providências. A gente colocou a ideia da norma social, a maioria das pessoas da região paga, não faça parte da minoria que não paga. E aí a gente testava uma outra que era uma ideia de fresh start, que pelo período que a gente fez entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, a gente variou as mensagens, mas sempre com uma ideia da sazonalidade, mas enfim, novo ano, Natal, sabe, aproveite essa ocasião para começar a regular e desejando Teve o 13º também, aproveite seu 13º. Foi 13º, Natal foi 13º, Natal e Ano Novo, né? Exatamente. Mas essa a gente variou a mensagem ao longo do período. E aí fomos para campo para tentar ver quem pagava na data do vencimento e quem pagava até uma semana depois. Foi o que a gente conseguiu medir e quanto pagava. E aí o resultado e é interessante que a gente, na verdade, a gente fez duas análises, a gente está apresentando uma aqui, uma na análise de quem não recebeu o SMS, e aí tratando o SMS padrão da empresa como um dos grupos de tratamento, e outro que a gente tratou como grupo de controle o SMS padrão e fez uma comparação de se havia uma diferença significativa para os comportamento behavior informed, né? Assim, informados comportamentalmente. E houve, quer dizer, na verdade, no outro caso também houve uma diferença significativa entre o SMS da empresa e os SMS comportamentais, e mais ainda para o grupo que não recebeu SMS. Aqui os asteriscozinhos é o grau de significância. Então, dois asteriscos era uma significância de 5%, e a gente teve um ganho ali de o que teve o maior efeito em todas as dimensões, em todos os cortes, foi a ideia da reciprocidade, que foi levemente surpreendente. Quer dizer, para mim não foi surpreendente pessoalmente a ideia da norma social não ter decolado. Quer dizer, pela milésima vez que se tenta normas sociais num país onde você tem uma coesão social fraca, como o nosso caso, não é a melhor forma. Mas eu acreditava que a ideia do deterrence, da coisa mais forte, teria sido a com maior resultado, mas foi até, no meu ver, legal e positivo que não. Foi a ideia da reciprocidade. Na discussão de resultados depois com eles, sabe, só abre toda uma outra porta de comunicação para eles e uma outra forma de relacionamento. E essa ideia da reciprocidade, ela veio até de uma pesquisa, de um paper, que foi um paper de laboratório e tal, de uma pesquisa de uma pesquisadora de marketing, que mostrava que as pessoas tendem a valorizar se elas percebem o esforço sendo feito pela empresa, mesmo que o resultado não seja bom, que era o caso. Então, que era um pouco do caso dessa empresa. Quer dizer, a questão estrutural, a questão de que tem pouca água e que é difícil e que tem que ter rodízio de água, estruturalmente a gente não ia mudar em pouco tempo. Mas a ideia de mostrar o esforço, de mostrar o que eles têm feito para que o cliente retorne um pouco, no caso, pagando a sua conta, foi o mais forte, e acho que mostra uma possibilidade interessante de se relacionar mesmo. Quer dizer, não é, puta, você não paga, eu te mando a polícia, eu não te dou água. Não, legal, a gente está trabalhando, temos dificuldades, se você contribui, a gente trabalha mais, e pode ter um efeito, um ciclo positivo para eles.
E aí, em termos de análise de custo-benefício, aí ponderando a ideia do custo do variável ali da mensagem com a receita ponderada pelo valor médio da conta, ponderado pela probabilidade, e acho que vale só destacar que a diferença ali foi de 1,7 pontos percentuais, mas é 1,7 base ali, que a base de referência daquele público específico era 38,40. Então, na verdade, o aumento foi de 3% da probabilidade de pagamento. Quer dizer, é 1 ponto percentual em cima da base toda de 100. Então, não foi então é um efeito que é pequeno, mas não tanto. A gente está falando aqui dentro de uma região metropolitana onde você tinha, de um horizonte onde você tem lá mais ou menos 800 mil clientes, 700 mil clientes ativos, a gente estava falando de, se não me engano, 600 mil, desculpa, 6.500, 6.400 clientes pagando a mais no prazo todo mês. No caso de um rollout dessa estratégia, o que não é tão pouco. Em termos do custo-benefício, aqui a gente está falando de uma relação muito, muito grande, quer dizer, 40%. Um ROI considerável por uma ação relativamente simples. E aí, no relativamente, a gente pode depois, nas perguntas e respostas, ver as questões de implementação. Ali a gente estava fazendo, para o experimento ser controlado, todo dia, entrar no Murilo, inclusive nos feriados de fim de ano, para dar o enter para o SMS sair. Enfim, a gente tinha que ler. As poucas pessoas que respondiam o SMS respondiam xingando e ameaçando processar. Então, a gente tinha que tirar essas pessoas da base na mão. Então, é um simples peronomútil, mas uma vez que a gente vê que tem resultado, é passível de ser escalado e de ser implementado, de virar processo, etc. Pelo menos eu aprendi xingamentos sensacionais. Então, pensando só nos desafios, a gente já está quase acabando e a gente chega nas perguntas. No meio do projeto, ali em março, a gente teve a questão do Covid. Então, boa parte do que a gente fez aqui, do que a gente descreveu aqui, a gente fez remoto, virtual, sem a possibilidade de ir a campo. A questão de dados é problemática numa agente público, numa empresa pública que você tenha sistemas legado, extrações de dado pouco confiáveis. Mas acho que o mais importante, talvez, os mais importantes tenham sido esses últimos 3. Porque, no fundo, a ideia da Covid foi complicada, foi restritiva durante todo o tempo, mas só foi complicada mesmo durante 2 ou 3 semanas. Depois a gente já estava rodando os pontos foram mais desafiadores. No começo foi essa questão da ausência do mindset de experimentação, ou seja, das pessoas acharem, cara, a gente vai tentar e pode dar errado, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe de verdade. Então, ninguém, por exemplo, acho que apostaria que a ideia da reciprocidade seria a com maior efeito. Essa questão de encontrar multiplicadores, e esses 2 pontos, a gente teve uma virada grande a partir dos workshops e a partir deles fazerem o exercício de ouvirem o cliente, ouvirem o cidadão. A gente conseguiu, a partir dali a gente ganhou vários multiplicadores, mas um que permanece são os entraves reais e rotineiros do agente público, quer dizer, os contratos para escalar o SMS, puxa, estava acabando o contrato, então tem que sair um contrato novo para tentar fazer um outro canal, que seria fazer para o WhatsApp. Puxa vida, tem uma negociação que demora N meses, então e aí não tem dados, enfim, toda
a base de dados de telefones é bastante desatualizada. E, pô, legal, então, puta, vamos gastar R$2.000, a gente enriquece essa base. Ah, não, mas aí esses R$2.000 tem que passar para concorrência. Então, tem todo um processo que é difícil, mas é parte da realidade da implementação. E aí, o próximo ponto, não sei se você tem algum ponto aqui, Ju, nos desafios. Não, na verdade, é isso. A confiança a gente conseguiu conquistar, mas realmente o que mais tocou foi essa parte dos entraves do agente público. Realmente, a gente planejava um cronograma de 1 mês para uma implementação, levava 3, 4, 5 meses. Então, é uma coisa que tem que se levar em consideração, que é completamente diferente de trabalhar com entes públicos. E olha que o banco em si, às vezes, fazia algumas contratações por ele, mas sempre que a gente sabe de contratação pela empresa, era bem mais complicado, né? Toda a parte de autorização, a parte enfim, de procedimento mesmo, bastante custosa. Uhum. E aí, e acho que o que a gente conseguiu criar ali, a gente conseguiu embutir pelo menos a semente do mindset experimental. Nesse meio tempo, foi criada no cliente e foi reforçada a ideia de uma gerência de inovação e foi empoderada uma gerência de inovação, que com isso a gente ganhou uma interlocução maior com a empresa. E aí, de novo, e acho que muito do que a gente fala e do que se fala de, ok, experimentar e tá disposto a se adaptar e a mudar os planos e mudar as recomendações em função dos resultados que a gente encontra, é verdade e precisa ser feito assim, senão a gente não consegue chegar no resultado. E talvez o grande desejo ou a grande fonte de desejo para um projeto futuro ou para uma segunda onda de projetos lá seria a questão dos dados, a gente conseguir ter. Perdemos o Guilherme? Opa, Voltou. Voltei. Não, eu estava só choramingando por conta dos dados, mas vamos lá. Não, eu falaria só que realmente isso é uma coisa que eles perceberam através das nossas ações, a importância deles terem esses dados atualizados. E, enfim, a gente não chegou no nível de vamos experimentar, mas eles conseguiram entender também a importância de você ter aquela linha de base, olhar o antes e olhar o depois. Eles têm dados assim diversos que poderiam ser usados em análises incríveis para produzir assim, dados interessantíssimos e informar decisões futuras. E eles simplesmente não usavam, sabe? Então, eu acho que a busca, vamos comparar isso, vamos comparar aquilo, fez com que eles valorizassem um pouco mais do que eles tinham e buscassem realmente melhorar. A parte de cadastro realmente continua falha, né, Guilherme? Essa parte dos números de telefones, mas eles sabem da importância de ter os dados atualizados, sabe? Então, foi um ganho interessante esse início de mudança de mindset mesmo. Bom, e aí a gente chega no final, que é o reinício do processo comportamental, que é a ideia de aprender e adaptar. E como que a gente leva isso um pouco para frente, como a gente leva isso um pouco para frente dentro do próprio agente. A gente, inclusive, vi que tem algumas perguntas nessa linha aqui. Então, algumas coisas que a gente trabalhou, a gente fez, e foi uma das últimas, uma outra parte no projeto que foi feita agora na virada desse ano, um treinamento e uma oficina em Design Thinking, associando o Design Thinking a questão comportamental, e eu entendo que isso foi bastante importante
em várias dimensões. Acho que uma delas, e aqui fazendo uma autocrítica como cientista comportamental, eu acho que muitas vezes a gente, quando mostra tudo que a gente faz e tal, a gente cria o wow factor nos clientes, nos agentes, nas empresas. Mas, por outro lado, ao vender como ciência, isso muitas vezes fica distante da realidade. Ok, então se não for esse cara aqui para implementar, se não for um PhD, eu não vou conseguir implementar. Então, como eu não tenho PhD e essa pessoa não vai ficar aqui comigo para sempre, legal, mas a coisa não vai. E acho que e acho que foi um processo que a gente mesmo foi aprendendo no próprio banco. A gente foi treinado, inclusive, também em Design Thinking, Human Centered Design, dependendo do acrônimo que você prefira. Por ser um pouco mais sujo, entre muitas aspas, ele se torna mais próximo das pessoas, quer dizer, as pessoas se sentem mais empoderadas a usar isso. Então, o nosso desafio foi injetar a ideia comportamental, injetar a questão de pensar no que pode estar direcionando, no que pode estar causando aquele comportamento dentro das dinâmicas, dentro do processo do Design Thinking. Foi uma forma que a gente encontrou de perpetuar um pouco isso. E aí o que a gente fez com os grupos que a gente treinou, a gente selecionou 2 dos grupos, e aí foram projetos de melhoria interna relacionados ao cliente, mas que eles desenharam, implementaram, enfim, desenharam, desenvolveram, detalharam, prototiparam e implementaram, relacionados a problemas que ajudam em sendo resolvidos, ajudam a criar aquela reciprocidade com o cliente e minimizam um pouco do nível de insatisfação dos usuários, dos cidadãos com as empresas. No caso, foi uma ideia de uma ferramenta super simples dentro do aplicativo que eles já têm e que é subutilizado, das pessoas acompanharem o andamento do pedido de ligação de água, e um outro pedido que é simplesmente uma rotina e um processo para avisar as pessoas quando o calendário de abastecimento não for cumprido. Tão simples quanto isso, mas que poderia ter sido feito, não poderia ter sido feito anos atrás. O problema sempre existiu, mas que, ok, a gente deu uma ferramenta e deu acho que ele colocou a ideia do frame, a gente deu um frame de testar a ideia, de fora, prototipar e engajar a organização internamente. Então, foi uma das coisas bacanas do projeto e recompensadoras. E, a partir daí, a gente capacitou algumas pessoas para serem facilitadores desse processo e dessa metodologia. Levamos a diretoria, e foi interessante que, a partir de um dado momento, os diretores, o primeiro diretor da organização, não, peraí, eu quero participar também, assim, vocês que se virem aí com as horas e o tempo de vocês, a gente quer fazer também, assim, tá todo mundo falando que é legal, eu quero para mim. Então, acho que isso foi um sinal acho que foi um sinal de sucesso, mas mais ainda, quer dizer, foi um sinal de que pelo menos um pouco dessa mentalidade experimentadora de tentar, de envolver o humano e de experimentar com isso ficou. E é interessante que acho que foi o último processo que foi feito. A gente fez um outro diagnóstico comportamental para a área de esgoto, e aí você pode pensar, legal, vocês fizeram para água e esgoto, cano, é a mesma coisa, vocês reciclaram o projeto. Não, é um outro produto, é uma outra relação. Então, o que sai do cano é diferente, a relação humana é diferente do que vai do cano, mesmo que sejam canos da mesma natureza, com os mesmos engenheiros, com a mesma equipe de serviço. É um outro processo, um outro diagnóstico, outros problemas, outros comportamentos que você quer estimular. Então, o processo ele se reinicia, só que dessa vez ele se reiniciou, a gente
usou outras formas, refinou as formas de coleta de informação, refinou os processos de análise, enfim. Ju, complete. Só finalizando isso, um aprendizado nosso mesmo, que a gente pode iniciar, novo problema, novo diagnóstico. A população foi diferente, a análise de dados foi diferente, então foi interessante para a gente ver exatamente, mesma área, mesma empresa, mas um problema completamente diferente, que fez a gente resetar. A gente teve que efetivamente fazer uma nova amostragem, selecionar novas empresas, novas pessoas, selecionar áreas diferentes, porque tem água, mas não tem esgoto. Enfim, na região, menos de 35% da população tinha acesso a esgoto. Então, foi bastante interessante. A gente ainda está continuando com esse. Mas, enfim, a gente vai ouvir aí um pouquinho de vocês, tirar algumas dúvidas, só compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Espero que tenha sido útil. E, enfim, vocês têm os nossos contatos também. Qualquer coisa além disso, a gente pode ir conversando. Obrigada aí pela atenção. Maravilha. Muito obrigado, Ju. Obrigado, Guilherme. Sensacional. Foi muito legal essa visão que vocês deram do processo em si, né? Muitas vezes a gente vê as intervenções e a gente vê aquela coisa, olha, foi testado essa, a gente vê o cardápio de intervenções depois do final. E vocês passaram aí uma boa ideia para a gente de todo o processo. E é nessa primeira pergunta / provocação que eu queria fazer para vocês, vou contar uma breve história. Recentemente eu ganhei um livro de receitas rápidas e como eu gosto de cozinhar e estou sempre com pressa, achei excelente. Putz, tudo que eu preciso é um livro de receitas rápidas. Mas quando eu abri numa receita, era assim, meia cebola picada, meio quilo de feijão que já estava de molho, 3 folhas de rúcula já lavada. Ou seja, é rápida, depois está tudo pronto, né? Aí é só botar na panela. E às vezes eu tenho um pouco essa percepção do que se falam dos nudges ou das intervenções comportamentais quando dizem que são baratas. Vocês mostraram aí todo o tempo, o recurso, tudo que vocês passaram aí, toda essa jornada aí, quase uma epopeia até você chegar ali na ponta, fazer intervenção e coletar os resultados. Então, queria que vocês comentassem um pouco isso, qual a percepção que vocês têm, até como vendedores de projetos de insights comportamentais, como que você vende isso internamente em relação a ser barato ou ser custo efetivo, enfim. Deixa eu começar, então. Sem dúvida, eu acho que você colocou super bem, Arthur. O mais simples não é tão simples assim. Então, uma das saídas que nós usamos, especialmente nesse projeto, foi o que o Guilherme mencionou, com trazer o Design Thinking, que é um pouco menos empírico, mas que pode trazer um pouco mais, se aproxima mais do dia a dia de uma empresa. Agora, o que não inviabiliza, né? Enfim, o padrão ouro realmente do RCT é o que a gente prioriza, mas não só isso. E foi feito dessa forma. O trabalho realmente não é tão simples quanto às vezes se prega. E a gente mostrou também essa dimensão do setor público, que também complica um pouco mais. No setor privado, as coisas caminham muito mais rápido, né? Em termos de decisão, em termos de prática da parte de contratação e tudo mais. Mas, enfim, se você for pensar em custos estruturais também, aí não tem comparação. O nosso projeto, por exemplo, a gente tinha, eu acho que era 10%, eu posso até compartilhar isso, 10% do projeto, do recurso do projeto era direcionado à área comportamental. E se você perguntar hoje onde está mostrando mais resultado, adivinha? Nesses 10%. Porque os entraves também são reais nessa questão estrutural. Então, se é difícil você fazer uma compra de 5 a 15 mil reais, imagina de milhões. Então, assim, às vezes essas pequenas mudanças, que talvez não sejam tão pequenas, trazem impactos interessantes e mais rápidos do que obras e concorrências internacionais. Entendeu? Então, ainda assim, vale a pena. Eu acho que acho que assim, a provocação é boa e acho que esse é o digamos assim, é o dado que estão usando. Segredo um pouco contado, talvez, da ciência comportamental é que se você realmente vai fazer uma intervenção, pensar numa intervenção que
considere o contexto daquela situação. Porque muitas vezes a gente fala, como cientistas comportamentais, coisas meio disparatadas, né? Tipo, não, é fácil, rápido e tem um best bang for the buck. Por outro lado, a gente fala context matters, então você não pode aplicar receita. Então, assim, no mundo ideal, e acho que poucas empresas no mundo estão evoluindo para esse ponto, você tem que criar e que é o que acho que em um daqueles 2 livros recentes sobre organizações comportamentais eles falam, que você tem que criar vale a pena você criar uma estrutura de experimentação, e eu vejo um pouco isso na minha prática profissional também, com, por exemplo, data science, sabe? Legal. Puta, a coisa mais importante é você criar, primeiro você cria um bom data lake, gasta 1 ano ou 2, a partir daí você vai ter coisas rápidas, boas e poderosas. Isso um pouco é o que deve acontecer. Nesse tipo de intervenção, por outro lado, eu acho que e é difícil de mensurar, mas acho que você, pensando de anedotas, você consegue trazer o ROI, que é o que a Juliana colocou, que é a ideia da mudança que é fundamentalmente mudança de mindset, quer dizer, você fazer de uma organização comportamentalmente consciente é algo que realmente muda bastante o jogo, quer dizer, e era interessante, circulava pelos corredores e a gente às vezes participava de reuniões calados, você vê que algumas conversas mudavam. E como as pessoas, não, peraí, mas isso não vai funcionar porque o consumidor não vai fazer isso. Não, peraí, mas pensa nisso. E isso acaba trazendo um preço que é difícil de você avaliar de decisões erradas que não foram tomadas em função das pessoas estarem cientes do humano que está na outra ponta, ajuda a justificar. Seria o meu contra-argumento para a ideia que, sim, é legal, fazer um RCT é difícil, não é tão barato assim, e escalar, às vezes, é fácil, às vezes não é. Perfeito, excelente. Castelo, você escreveu no chat aí, mas acho que você prefere abrir seu microfone. Fica à vontade. Obrigado, Arthur. Pessoal, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo que vocês dividiram. Adorei, foi um prato cheio ver todo o processo, ver esse backstage. A minha pergunta seria para vocês, o quanto faz sentido colocar o carro para andar o mais rápido possível e depois trocar o pneu no caminho? O que eu quero dizer com isso? Vocês apresentaram logo no início como se fosse uma linha de produção que segue uma linha lógica, né, de diagnóstico, indo até a parte de análise e escalabilidade, talvez, ou reavaliação. Mas o quanto faria sentido já chegar a entender um problema o mais rápido possível e talvez com base no conhecimento dos consultores, com base na literatura, aplicar qualquer tipo de ação que prometa resultado com base em literatura. Enquanto você aplica essa ação, em paralelo você refina, como vocês fizeram todo esse processo. Mas, de certa forma, você já colocou o carro para andar, para apresentar um pouco de resultado para o stakeholder. Mesmo que seja um resultado subótimo, mas já um resultado no início. O quanto isso faria ou não sentido nesse âmbito. Tá bom? Era basicamente isso. Guilherme, de repente eu começo... Vai, continua você, depois eu... Enfim, acho que a Juliana pode falar mais institucionalmente como Banco Mundial. Eu estava acoplado ao banco, mas eu vou responder do ponto de vista pragmático. Acho que, em alguns casos, se você está numa prática privada, isso poderia fazer sentido. Nesse caso que a gente te mostrou, não seria, porque nesse caso, só recapitulando, a gente estava ali pela boa vontade de 2 pessoas, a gente tinha que fazer as pessoas acreditarem que a gente estava falando de alguma coisa que fazia sentido para que elas pudessem nos dar liberdade
de colocar a mão nos processos deles e começar a brincar com eles. Então, não vou dizer que isso não se aplica nunca, acho que em alguns casos pode se aplicar. Nesse nosso caso, não seria assim. Quer dizer, a gente foi, e demorou um ano, quer dizer, de um ano de eu estar com a gerente de cobrança, que era uma pessoa, uma personalidade interessante, de assim, 1,5 metro de pura energia, olhando para mim, o que você está fazendo aqui? Ela me dá a chave de mandar o SMS, está eu trabalhando com os seus SMS e eu decidindo o que eu escrevia, para quem eu mandava e tal. Então, isso precisou ser investido. Num outro ambiente mais propenso à experimentação e mais propenso... legal, tenta aí e me faz uma POC em 10 dias. Poderia servir, mas nesse caso não. Só para complementar, exatamente nessa fase que o Guilherme mencionou, a empresa já mandava SMS, tá? Mandava SMS antes do dia de vencimento da conta, e depois, se não pagasse, mandava mais 2 em dias. E acreditem se quiser, nunca tinham checado se funcionava. Não checava nem assim se aumentou realmente a receita, se aumentou o número de contas pagas. Então, assim, eles realmente faziam porque sabiam que tinham que lembrar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não mediam. Então, eu concordo, sim, com o que o Guilherme disse, e uma das coisas que a Embed prega muito, Castelo, é a necessidade da gente realmente entender muito bem o contexto que a gente está inserido e o contexto em que o problema vai ser trabalhado. Então, e é muito comum as pessoas trabalharem com suposições. Eu acho que é assim, né? Eu faria assim, né? Eu acho que a população, eu sou na média, a população faz isso. E era o caso da empresa. Então, a gente gastou muito tempo mesmo nessa parte de diagnóstico. E houve realmente algumas surpresas. Algumas coisas foram confirmadas, as hipóteses que a gente tinha, e outras não. Então, é importante que a gente sim faça o mais rápido dentro do possível, mas uma vez que você entenda muito bem esse contexto. Então, é uma das coisas que até a ciência comportamentais como um todo prega. Mas, enfim, e pode ser que funcione. Se você entrar na vibe de, ok, vamos testando, a gente vê o que funciona e a gente vai replicar o que funciona. Mas se você não entende muito bem o contexto, isso pode ser um tiro no pé. Não pensar naquelas consequências não intencionadas, né, os spillover effects que podem vir. E num contexto como esse, dessa empresa, por exemplo, que tinha uma imagem negativa, poderia trazer consequências piores do que um possível resultado positivo. Então, eu entendo sim, eu acho que essa sua inquietude é real, porque, inclusive para a gente, tá? Inclusive para a gente, vamos logo fazer, vamos fazer. A gente tem essa sensação de querer fazer logo, mas eu acho que dentro, inclusive, do lado científico, né, da ciência que a gente trabalha, a gente tem que ter esse cuidado e realmente olhar e entender muito bem o contexto antes de tomar qualquer atitude. E acho que só para complementar um último ponto associado a isso, que é o ponto que e eu tento compartilhando, e eu talvez fosse o mais ansioso dentro do grupo de trabalho, mas acho que tem um ponto importante, que é o fato que o Embed, o Banco Mundial, também tem um papel e uma missão e uma responsabilidade de construir conhecimento e construir conhecimento de uma forma que possa ser compartilhada. Quer dizer, e isso exige talvez um pouco mais de rigor do que se fosse um outro tipo de prática, uma prática mais comercial, digamos assim. Então, esse era de um lado era uma limitação, mas de um outro lado é algo que demanda uma certa solidez e um certo cuidado dentro desse processo. É o que eu sempre falo. O relatório,
O relatório, meu relatório tinha mais referência que a minha tese que a minha dissertação de mestrado. Não sei o que isso fala sobre o relatório e sobre a minha dissertação de mestrado, mas é fato, eu contei. Muito bom. Pessoal, eu estou vendo o Matosinhos e o Henrique aí com a mão levantada, mas tem uma pergunta ainda do chat, do Cledir. Ele diz que atua em um comitê de bacia hidrográfica e esse trabalho é extremamente importante para o nexus de água e energia. E ele diz que ele tem uma dúvida geral se foi pensado em algum momento algumas hipóteses ou propostas de ações que estivessem relacionadas à eficiência e à segurança hídrica. Cledir, se você quiser complementar a pergunta, o seu de direitinho. Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite. Bem nesse sentido, né? Porque tem muito a ver com aquela relação... Bom, todo mundo está vivendo aí aumento de conta de energia e problema de escassez hídrica em diversas regiões do Brasil, né? E esse tipo de trabalho interessa muito aos comitês de bacia, né? Inclusive já fica aí uma deixa para procurarem a Agência Nacional de Águas e os comitês de bacias hidrográficos federais, porque eles têm um aporte de investimento para esse tipo de programa, né? E é bem interessante porque tem um custo-benefício muito alto. Então, mais se foi levantada essa questão, né, do problema de acesso à água no contexto da pandemia também, né? E essa relação da eficiência hídrica, né? Porque um dos principais problemas relacionados à perda de água no sistema são de obras de engenharia, né? Isso não tem como deixar isso de lado, e vocês abordaram isso, né? Mencionaram essa parte, mas também nessa questão de incentivar ao uso mais racional também, né? Que isso pode ser utilizado também como esse efeito de reciprocidade, né? A companhia está me ajudando a economizar água, então em troca eu vou pagar em dia, né? Se foi pensado algo nesse sentido também. Pedir o projeto amplo, né? Na verdade, que chama uso de tecnologias inteligentes para a parte de perda de água. A parte de engenharia foi feito, sim, enfim, o projeto inicial entrava nessa parte de eficiência, baseado principalmente na parte de monitoramento das perdas, tá? Eu não, enfim, essa parte técnica eu não conheço muito bem, mas teve bastante coisa relacionada a isso, sim. Já na parte de ciência comportamental, muito pouco. Nesse projeto específico, a Embed trabalha na parte de segurança hídrica e economia de água no geral, né? Tem um experimento super conhecido da Costa Rica, se você quiser eu posso compartilhar com você depois, que era exatamente sobre isso. Ele usou da norma social e ferramentas de planejamento para incentivar a economia de água. Então, se tiver interesse, depois eu posso compartilhar com você. Não era, assim, por alguns motivos, não era a primeira comportamental, e acho que talvez o principal dele era estrutural, é que nessa determinada região metropolitana tinha pouca água, mesmo para ser desperdiçada, mas ainda assim a ideia especialmente dos ilegais, quer dizer, aí sim você reduziu o número de conexão ilegal, você tem um spillover effect grande de consumo um pouco mais eficiente, mas não era o driver principal, não. Maravilha. Lembrando que um driver importante. Lembrando que todos concordaram com o termo de uso da C3, que se for fechado algum contrato aqui intermediado nos meetups, a C3 fica com 5% do valor do contrato, tá? Matosinhos... O sapato 43, eu quero o sapato 43. Matosinhos, a palavra é sua. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Guilherme, Juliana, parabéns aí pelo estudo. Muito bom ver estudo nacional, ainda mais em parceria com órgão internacional, né? Aí é festa dupla. A minha pergunta é mais em relação a uma curiosidade em relação ao dado. Eu vi que vocês falaram que tinha alguma dificuldade ali com os dados e eu acho que, infelizmente, no Brasil isso sempre vai ser uma dificuldade, não só no setor público, no privado também, diferente do que muitos pensam aí, mas no efeito reciprocidade, eu não sei se vocês deixaram isso, se vocês avaliaram isso no projeto, se
vocês conseguiriam fazer alguma correlação entre as pessoas que, vamos dizer assim, pontuaram mais na reciprocidade do SMS e o grau de satisfação, assim, porque o que ficou martelando na minha cabeça é que é interessante como que a reciprocidade pode ter aparecido, já que vocês relataram que a empresa tem um serviço que é questionável do ponto de vista de qualidade, né? Talvez tenha criado um grau de empatia e tal, mas eu fiquei me perguntando se esse efeito ele não estava concentrado num subgrupo dessa amostra, que são pessoas que pagam em dia, que moram numa região que talvez o serviço seja um pouco melhor. Se vocês tiveram... Eu sei como é difícil isso, tá, gente? Mas se vocês tiveram esse tipo de provocação ou deixar esse takeaway aí para a turma? Essa é a minha pergunta. Meu vídeo está meio zoado aqui, acho que minha câmera está com uma incompatibilidade com o Zoom, então não reparem as minhas caretas aí, que eu vou ficando quando vai congelando, tá, gente? Matosinhos, obrigada pela provocação. E real, a gente não fez assim essa correlação, a gente não estratificou esse nível, mas é realmente interessante. Sem dúvida nenhuma, foi uma surpresa para a gente também, porque, enfim, tanto nas entrevistas semi-estruturadas quanto nos grupos focais, ficou muito forte essa imagem negativa da empresa em frente ao cliente, até por falta de água mesmo, sabe? E havia muita falta de confiança na comunicação da empresa para quando haveria água, tá? Muito forte isso. E o não cumprimento dos prazos que a empresa se comprometia a cumprir. Então, foi uma surpresa para a gente também. A gente não chegou a esse nível de análise, mas sim, enfim, faz sentido esse questionamento e pode ter acontecido, sim, da gente ter pego exatamente os desvios positivos, né? Nessa diferença que apareceu na mensagem de reciprocidade. Só mais uma coisa, não é uma crítica, mas porque isso pode ser um outro achado de pesquisa, sim, né? Porque sim. se você perceber que na região que está um pouquinho melhor deu um grande efeito, tá fácil para o gestor público. Olha, é só melhorar na outra região também que vai ter um efeito ainda maior, né? Então, talvez seja um achado de pesquisa que vocês consigam ganhar por tabela, assim, enfim. Essa questão da heterogeneidade de resultados, que eu acho que... E heterogeneidade de efeitos, né? Que acho que é um dos temas quentes do campo hoje, né? Porque se eles são heterogêneos, você pode depois customizar e personalizar e trazer ótimos... trazer vários ótimos locais e aumentar o ótimo global. A gente tinha muito pouca variável que a gente pudesse. Eu acho que tinha alguma relacionada a abastecimento, mas eu não lembro se era o calendário, se era o real, mas também num nível de granularidade não ideal. A gente tentou o demográfico, porque eu lembro que aí a gente tinha o número do telefone e tinha o primeiro nome do titular, então a gente criou um algoritmo para separar quem era homem e quem era mulher, enfim, última letra O, última letra A, e aí depois eu conheci toda a criatividade do povo nordestino para dar nome, e teve talvez uns 30 que tiveram que ser retirados da amostra, porque eu não consegui realmente. Falei, cara, não, esse eu desisto. Mas eram as partes divertidas do processo, mas o que a gente fez, o que a gente tentou, a gente não conseguiu ter uma diferença de efeitos, ou uma concentração de efeito, mas foi longe do ideal em termos de granularidade do que a gente tinha de dados, infelizmente. Boa. Henrique, sua vez. Oi, gente. Guilherme, Juliana, obrigado pela apresentação. Foi bem legal. É sempre legal ver casos de sucesso, né? Os casos de sucesso tem todo um perrengue por trás que a gente não, né? Quem vê post não vê
corre, né? Mas ver story não vê corre, mas é legal a gente ver o final feliz dos corres. Eu tenho 3 perguntas. Uma, voltando lá para o infográfico. Os achados, vocês comentaram que os achados do infográfico estavam relacionados aos grupos focais das pesquisas, nas entrevistas. Vocês incorporaram também achados de investigação, de pesquisa bibliográfica ou de outras formas de investigação que vocês tiveram no infográfico? O infográfico ele é um produto dos grupos focais barra entrevistas. Eu tenho essa dúvida. Como é que vocês fizeram? A gente está fazendo um trabalho lá na ANEEL, terminando um trabalho, e a gente também fez um infográfico de um mapa de insights, na verdade, e surgiu um pouco essa dúvida, porque o trabalho ia além das entrevistas, mas a gente não sabia como incorporar alguns achados no infográfico. A segunda pergunta é sobre, aí falando de novo, né, de órgãos públicos, RCT versus isonomia, um dos dilemas aí do órgão público na hora que ele quer fazer um ensaio randomizado. Mas tem que tratar todo mundo igual, não posso diferenciar meus consumidores. E como é que isso foi tratado lá? E o terceiro, sobre perenidade das intervenções, se foi de alguma forma avaliado ou está sendo avaliado. São essas 3. Tá. Deixa eu tentar. O infográfico, não, na verdade, ele consolida o todo. Na verdade, não só das entrevistas, mas, enfim, a gente não entrou em todos os detalhes, a gente fez visita de campo, rodar algumas áreas com ou sem água, com mais abastecimento, menos abastecimento, com as equipes técnicas. A gente conversou, fez entrevista com leiturista, a gente fez rota de leitura para visitar casas, enfim, teve um... E ele, na verdade, ele é uma mistura dessa coleta de dados sustentada na pesquisa bibliográfica, quer dizer, então tem uma... se você olhar de volta ali, quer dizer, os infográficos, eles estão, não por acaso, você consegue tirar um princípio comportamental, um fenômeno comportamental ali, a questão de autocontrole, de viés presente e tal, eles estão por trás ali, dando sustentação àqueles fatores, quer dizer, então é um pouco do match entre a teoria e os depoimentos e o que a gente testemunhou. Mas então ele está fundamentado na teoria, mas a gente, em algum momento, em algum daqueles meios, a gente viu. Você evidencia mais a observação, né, no infográfico. Exatamente. Quer dizer, ele não é só uma coleta de informação, não é só uma transcrição. Houve um relatório de pesquisa, do relatório de pesquisa a gente fez esse match com a teoria, com a teoria comportamental. Eu sei que tinha uma segunda que eu esqueci, então vou para a terceira que eu pulei, que era da isonomia. Nesse caso, não era tanto problema. Teria sido se a gente tivesse pensado, talvez, em questões mais de incentivos monetários ou descontos. Isso era uma barreira, isso era algo que não prosperava, porque tem essa discussão. Mas, no caso das intervenções que a gente testou, era meio que, no fundo, olha, quem tem o dado de quem a gente tem registro, de que a gente consegue acessar, a gente vai contactar. Então, não tinha... Mas, no fundo, também a consequência não era tão grande ou tão dramática para gerar grandes dilemas, assim. Mas, bom, eu tenho opiniões sobre a questão de isonomia contra RCT, mas acho que é para um outro fórum. Acho que você vai compartilhar, mas deixa para outro fórum. Tá bom, e a segunda eu esqueci, então deixa para... A outra era sobre perenidade das intervenções. Isso foi de uma companhia. A perenidade, infelizmente, não. A gente chegou a medir, naquele teste, eu acho que a gente chegou a fazer uma avaliação de 30 dias. A gente tinha por design... na hora, uma semana, e se sustentou o resultado, quer dizer, você ter recebido um SMS 3 dias antes impactava no que você tinha pago 7 dias depois do vencimento, quer dizer, então, o que foi um pouco surpreendente. A ideia de mais tempo a gente não conseguiu medir,
E a ideia é se o efeito se sustentava, se vocês mandassem SMS toda vez, também a gente não teve como medir. Alguns eles pegaram e seguiram com eles. Eu tendo a acreditar que você, dentro da ideia, dentro daquelas linhas de intervenção, normas, reciprocidade e tal, você precisaria refrescar, porque ela se perde. Mas isso é uma hipótese, isso não é um experimento comprovado. Só para complementar isso, a gente conseguiu... Aí a dificuldade de acesso a dados, tá, Henrique? A gente tinha solicitado exatamente para fazer essa análise mais longitudinal das intervenções, e a gente conseguiu há exatos um mês os dados para, se eu não me engano, de julho do ano passado até dezembro. A gente está com um gap, existe um gap aí de 6 meses, que de janeiro a julho a gente conseguiu, e de janeiro a julho desse ano. Falta de julho a dezembro do ano passado. Então, a gente vai fazer, a gente até contratou recentemente um cientista de dados para ajudar a gente nessa análise. Então, a gente deve fazer nos próximos meses para dar uma olhada, principalmente nos 6 meses seguintes. Tá, legal. Perfeito, obrigado, gente. Pessoal, obrigado. Estamos já aí com adiantado da hora. Guilherme, Ju, obrigado pela apresentação. Eu ia perguntar da perenidade, então o Henrique já fez esse favor aí para mim. Obrigado, Henrique. E Ju, uma pergunta muito rápida, acho que mais direcionada para você. O que vem por aí em relação a Embed, novos projetos? A gente sabe que o que não falta são problemas, né? Então, qual que é o próximo alvo aí? O que a gente pode esperar para o futuro? Olha, realmente assim, é muito legal de ver em nível mundial mesmo como as pessoas estão buscando, sabe, olhando para o lado comportamental, finalmente, fazendo aquela pergunta, e se, né, o gap de ação e intenção, as pessoas estão começando, eu vejo muito no banco, as pessoas estão começando a ver que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Então, tem crescido a procura por perguntas, eu vou dizer ainda perguntas, tem crescido bastante no Brasil. A gente tem aí um prospecto de trabalhar ano que vem na área de uso de espaços públicos, resíduos sólidos aqui no Brasil. Tem algumas empresas na área privada de água e saneamento interessados em conhecer um pouquinho de como se usa insights comportamentais nessa área, baseado já no resultado do estudo com essa empresa que a gente trabalhou. Em nível mundial, está muito forte na parte de vacinas, tá? Na área de gênero também, principalmente Oriente Médio, como vocês devem imaginar, a Ásia, de igualdade de gênero, trabalhando muito forte nisso. O velho experimento de imposto, taxa, as cartas com frames diferentes também tem acontecido bastante na Europa Oriental, por exemplo. A parte de coesão social, social cohesion, sim, crescendo bastante também. Então, assim, olha, basta dizer que o Embed acabou de contratar está contratando com um processo de seleção e ainda não está dando. Eles vão ter que criar espaço aí, o banco vai ter que achar recurso para conseguir contratar mais. Então, é legal de ver que está crescendo bastante. Então, a parte da América Latina e Caribe, que inclui o Brasil, também. Então, se alguém tiver interesse, fiquem de olho, que deve surgir alguma coisa aí nos próximos meses. Maravilha. Guilherme, Ju, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente a apresentação de vocês, a nossa troca. Gostei de ficar desse lado do balcão. Não se acostume, pô, aqui eu estou meio sozinho demais hoje aqui. Estou me sentindo uma Marília Gabriela do terceiro mundo aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, gente, pela participação, pelo prestígio. Lembrando que logo, logo vamos colocar aí nos próximos dias a gravação desse nosso encontro vai para o nosso canal do YouTube. Aí vocês ajudam a gente a compartilhar, por favor, e espalhar a palavra. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite a todos, um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.